lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olá, meus amores! Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho. E hoje a Tia Aline vai dar o conteúdo de formação humana. Tia Aline trouxe uma história muito legal para contar para vocês. A historinha de Ana e Samuel. Ana era esposa de Elcana. Elcana tinha duas esposas, Ana e Penine. Mas Ana, turminha, Ana vivia triste pelos cantos, vivia a chorar de tanta tristeza. E sabe qual o tamanho de tanta tristeza? É porque Ana não tinha filhos. Penine já tinha muitos filhos. E todas as mulheres ali próximo de Ana também já tinham seus filhos. Então Ana vivia pelos cantos a chorar, vivia triste. Até quando Ana ia para as festas lá da sua família, Ana também ficava triste. Ana era triste o tempo todo, perdia até a vontade de comer. E Ana, junto com sua família, todo ano, eles iam para o templo. Quem é que sabe o que é templo? Templo, turminha, era um lugar de oração, onde todos iam para falar com Deus, orar, agradecer a Deus, né? E aí, Ana foi para o templo junto com Elcana. E quando chegou lá no templo, Ana ficou lá de joelhos a orar, a falar com Deus. E Ana ficava lá, ó, falando bem baixinho. E de repente apareceu Eli. Sabe quem era Eli? Eli era um sacerdote que vivia ali no templo. E aí, Eli, quando viu Ana falando bem baixinho, Eli começou a ter pensamentos ruins sobre Ana. Eli pensou que Ana não estava muito bem. E quando Eli falou com Ana, que Ana começou a chorar e falou das tristezas do seu coração. Ela falou para Eli que vivia triste, que não tinha alegria, porque não tinha um filho. E Eli viu a sinceridade de Ana, viu que Ana estava falando a verdade e que realmente ela estava muito triste.
por conta de não ter filhos. Eli, então, disse para Ana que ela poderia voltar em paz, que o Senhor ouviu suas orações. E Ana, de repente, toda a sua tristeza foi embora, ela começou a sentir alegria. E quando Ana voltou, que Ana teve o seu filhinho, Samuel, Ana levou Samuel ainda pequeno, hein? Levou para o templo. Ana foi deixar Samuel lá no templo. Mas como assim? Ana queria tanto um filho e quando tem, vai deixá-lo? Sim, Ana queria deixar o Samuel lá no templo para que lá ele crescesse e se tornasse igual a Eli, conhecedor da palavra de Deus. Ele recebeu Samuel com muito carinho e Ana voltou. Ana já não era mais triste e sim cheia de alegria por conta que ela teve Samuel. E ela colocou o nome de Samuel porque ele foi enviado através de suas orações que ela teve com Deus. E lá Samuel ficou lá. Samuel ainda pequenininho. Ficou junto com Eli. E um dia, quando eles estavam lá dormindo, Samuel ouviu uma voz. Samuel! Samuel! E aí Samuel levantou, foi até Eli, acordou Eli e perguntou para Eli se Eli estava chamando, estava precisando de alguma coisa. E ele disse que não chamou a Samuel e que ele voltasse a dormir. Então Samuel foi dormir novamente. De repente, Samuel ouviu mais uma vez. Samuel! Samuel levantou-se novamente, foi até a Eli. E Eli mais uma vez falou: Samuel, volte a dormir, deixa esse pobre velho descansar. E Samuel voltou a dormir. Mas Samuel escutou mais uma vez. Ele ouviu pela terceira vez a voz: Samuel! E aí, ele levantou mais uma vez e foi até a Eli. E quando ele acordou a Eli, ele falou que já estava ouvindo uma voz chamá-lo. E ele então percebeu que se não era Eli que estava chamando a Samuel, só podia ser Deus, turminha. Então o que foi que Eli fez? Eli falou para Samuel que ele voltasse a dormir e que quando ele escutasse a voz novamente, ele falasse: Eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. E assim Samuel fez. Está certo, Eli, vou dormir. Se ouvir a voz novamente, falarei o que me disseste. E aí ele deitou. E de repente lá Samuel dormindo, quando ele ouviu a voz: Samuel, Samuel. E aí ele levantou-se e falou: Eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Então, essa foi a nossa historinha de hoje, turminha. Samuel cresceu no templo. Samuel passou a sempre ouvir a voz de Deus. Por que Samuel ouvia a voz de Deus? Porque Samuel, ele vivia em oração. Ele não passava um dia sequer sem falar com Deus. Orando, é através da oração que a gente se comunica com o Papai do Céu, tá certo? Então, o Samuel, ele cresceu lá no templo e se tornou um grande profeta, um grande conhecedor da palavra de Deus. Então, turminha, vamos sempre estar orando, não podemos esquecer nenhum dia de falar com o Papai do Céu, tá certo? Temos que falar com ele todos os dias. Agradecer pelo lindo dia, pela bela noite, tá certo? Então, para finalizar nossa historinha de hoje, vamos fazer uma oração? Vamos lá. 5 dedos nessa mão,
outros 5 na outra mão. Vou juntar agora elas para fazer minha oração. Querido Papai do Céu, obrigada por mais um dia. Que o Senhor venha abençoar a minha família, as minhas professoras, os meus amiguinhos. Que o Senhor traga paz, saúde e sabedoria. Muito obrigada, Papai do Céu. Amém. Beijinhos, tchau. Eita, dessa vez. Está na hora de ir embora, amiguinho. Mas logo a gente vai voltar. Muita aventura, brincadeira e alegria. Nós vamos todos partilhar. Um grande abraço.